Baby Step 28. Baby Step 28 diz: cuide-se. Parece uma palavrinha tão pequena, né? Mas não é. Independente do seu objetivo, independente dos seus sonhos, independente dos seus projetos, independente dos seus compromissos, existe algo que é muito mais importante que tudo isso. Existe alguém muito mais importante que tudo isso. Então vamos começar pelo alguém. Para que tudo isso se realize, para que tudo isso se transforme numa realidade, em algo palpável, em algo que você esteja realmente desfrutando, é preciso que alguém esteja bem. Então esse alguém é você. O que é o algo mais importante nesse sentido? Cuidar da pessoa mais importante do processo, que é você. Então cuide-se. E quando a gente fala cuide-se, não é muita coisa, não é gastar muito dinheiro, não é aprender a fazer, sei lá, um botox, uma cirurgia plástica. Eu tô apanhando por causa de aprender a fazer uma maquiagem básica para iniciantes. Mas isso não vai me impedir, porque eu ainda não sei, não vai me impedir de fazer algo por mim. Então o que você pode fazer por você? Primeiro, beba água. Beba muita água. Imagine que você é uma flor e você precisa ser regada com carinho, com responsabilidade, com intenção. Não toma água porque você está com sede. Toma água com intenção. Tenha um compromisso de tomar água. Tenha um compromisso de regar essa plantinha para que ela se transforme e tenha raízes fortes. Segundo, faça exercícios físicos. Não precisa correr uma maratona. Não precisa fazer zumba 5 vezes por semana. Não é isso. Mas você pode, no Baby Step 2, fala para você acordar e se arrumar completamente, inclusive com sapatos de amarrar. Então, se você quiser já aproveitar um gancho, já coloca um tênis e vai dar uma caminhada. Pode ser uma volta no quarteirão. Se você tem um quintal relativamente grande, dá uma volta no quintal. Eu vou, assim... Tem alguns aplicativos que tem exercícios de 15 minutos e eu segui alguns por algum tempo. E isso basta. Você se movimentar, fazer um alongamento, fazer algo que realmente possa deixar com que o seu corpo esteja bem. Não esforços extremos, não fazer exercícios além do que a sua condição física permite. Mas nunca, em tempo algum, se deixar ficar parada. Se deixar ficar ali apenas no sedentarismo. Isso não é se cuidar. E uma pessoa sedentária, ela não dá conta, ela não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer, certo? Então, cuide-se. Entre outras coisas, quando você fala em beber água e fazer exercícios, eu quero que você pense que você é templo do Espírito Santo. E como ele vai morar numa casa seca, vazia, né? Que as portas rangem quando abrem, porque a gente costuma dizer que está ficando crocante, né? Cada vez que abaixa, levanta, tudo estrala. Não, cuide disso, cuide das suas dobradiças, né? Cuide do seu alongamento, tá bom? Terceira coisa, tenha um horário de dormir. Isso é importante. O que é legal quando você fala em horário de dormir? É você acordar quando você abre o olho. Então, quando você tem compromisso, quando você tem que levantar e ir para a escola, quando você tem que levantar e ir trabalhar em determinado horário, você tem um compromisso. Mas nós já falamos lá atrás sobre você se observar e ver quanto tempo você precisa de sono. Efetivamente, qual é o seu tempo de sono? Não necessariamente é dormir às 10 e acordar às 5. Isso é para alguns. Para alguns é deitar às 8 e acordar às 6. Mas e para você? Quando a gente fala cuide-se, você tem que saber exatamente as suas métricas, os seus limites, a sua situação e as suas circunstâncias. Então, onde que eu falo para vocês que sempre me pega? Baby Step 2 e Baby Step, acho que 17, que é o durmo no horário decente. Agora eu estou no momento de hiperfoco, agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, hoje eu comentei com a minha amiga, esse Baby Step me pegou de tal maneira agora que eu não estava dormindo, né? De ontem para hoje eu dormi bem. Mas assim, no geral eu estava virando, fazendo o que eu tinha que fazer, estudando. Para quê? Porque eu tinha um prazo.
Então eu entrei nesse hiperfoco e dormia quando realmente meu corpo falava assim, agora chega. Aí eu desplugava e dormia, apagava na verdade. Então isso pode acontecer em alguns períodos, mas até para o hiperfoco precisa de um tempo. Quanto tempo você vai ficar no hiperfoco? No meu caso, né, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o meu hiperfoco acaba dia 31. Por quê? Porque é o prazo que eu tenho para organizar e colocar tudo para abrir as portas lá no programa Eu e Minha Casa Organizada. Ah, Márcia, você deixou para a última hora? Não, eu não deixei para a última hora. Nós estamos trabalhando nisso há um ano. Porém, eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, eu não sabia o que eu sei hoje, porque eu comecei a estudar recentemente algumas estratégias e algumas ferramentas. Então, percebe? Tudo tem o seu tempo. Uma coisa interessante no hiperfoco é que você não pode ficar mais do que 3 meses em hiperfoco, tá? Então, assim, se você tem um projeto, você vai ter que equilibrar com a sua família. Conversa com todo mundo, entra lá e fala assim, ó, é o seguinte, mamãe tá em hiperfoco até o dia tal. Fique tranquilo, eles vão entender, vão te ajudar, vão ser parceiros. Porém, se você não fala nada, ninguém adivinha, né? E daí você começa assim, ninguém me ajuda, ninguém faz, ninguém... né? Então cuide-se. É um desgaste de energia você ter que ficar pedindo ajuda. Cuide-se. Beber água, dormir no horário decente, fazer exercícios físicos, uma leitura mínima alimenta a sua alma. Uma leitura de 1 página por dia de um livro que você queira ler. Não um livro técnico, não um livro de estudo, não. 1 página por dia de algo que você simplesmente vai sentar e vai se alimentar. Um momento de silêncio. Um momento de silêncio vai cuidar com que você se equilibre, com que você tenha, sabe, com que você volte a ficar centrada. E se vocês observarem, quando a gente fala cuide-se, a gente está falando praticamente dos salvadores de vida que o Milagre da Manhã comenta. Não é só o Milagre da Manhã que fala desses salvadores. É no livro que dá esse nome, Salvadores de Vida. Porém, existe um estudo muito antigo em relação a essas práticas. Tenha seu momento, cuide de você, silencie, ore, medite, faça exercício físico, coma melhor, escolha o que comer, escolha os horários, defina o seu programa, tenha um objetivo. Tudo isso faz com que você viva uma vida melhor. Você não vai estar livre de problemas? Claro que não, você sempre vai ter problemas. Mas quando você silencia sua mente por alguns minutos, você é capaz de ver mais soluções do que ficar preso ali em relação ao que está acontecendo. Uma outra coisa, quando a gente fala cuide-se, lá no programa eu vou ensinar sobre o timer, né? Eu já tenho falado muito nos grupos sobre timer. Você ter um timer entre atividade, repouso e nova atividade, ou continuar aquela atividade se ela for algo maior. Então, como que eu faço isso? Em momentos do dia, você separa ali 10 minutos, 5 minutos apenas para parar e respirar. Nossa, Marge, mas eu não tenho tempo de respirar. Teve uma amiga que falou isso para mim. Eu não tenho tempo de dar essa pausa para respirar. Então você vai morrer. Porque nós precisamos de oxigênio, nós precisamos reabastecer, nós precisamos de parar. Há alguns anos atrás, eu não sei se ainda tem, na Caixa Econômica, lá onde eu morava, tinha uma faixinha azul, né, da Caixa, no caixa, e falava assim, pausa de 10 minutos a cada tantos minutos. Então, quando dava aquele horário, o funcionário que estava no caixa saía do caixa, independente do tamanho da fila. E ele saía, dava a pausa dele de 10 minutos e depois voltava. O trabalho continuava lá, ele continuava fazendo, o outro saía. Então perceba que isso é uma coisa antiga e necessária. Grandes empresas, grandes corporações já têm cuidado dos seus funcionários, dos seus colaboradores nesse sentido. E hoje você, como dona e estando no controle da sua vida, você tem que cuidar da pessoa mais importante para o seu processo. E eu sempre falo e vou sempre falar, se você não cuidar, o seu corpo responde a essa falta de cuidado e te para.
e aí você tem um nível de estresse elevado, você tem alguma dificuldade que você tenha que ir para um hospital, que tem que ficar internada, que tem que ficar de repouso, que tem que parar tudo que você está fazendo. E isso não é necessário. Cuide-se, caminhe, passos, não precisa correr. Um passo de cada vez, um objetivo de cada vez, um momento de cada vez, uma tarefa de cada vez. Eu já disse que enfiaram na nossa cabeça que nós tínhamos que ser multitarefas. Isso é mentira. Você pode fazer uma coisa bem feita por vez e ter o controle de todas as outras coisas. Então pense nisso e hoje seja muito diligente no Baby Step 28. Cuide-se. Você é importante. Beijos e até amanhã no Baby Step 29.